De volta para o terceiro bloco do programa Conexão Potiguar de hoje. Neste terceiro bloco, você continua acompanhando as entrevistas produzidas pelo repórter Tiago Rebolo. É com você, Tiago. Nosso entrevistado agora é o presidente do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros aqui no Rio Grande do Norte, José Antônio de Araújo. José Araújo, por que o Sindipetro apoia hoje essa iniciativa aqui do projeto Na Trilha da Democracia? O nosso principal objetivo é fazer uma grande aliança com a sociedade, com os trabalhadores, com o povo brasileiro. As riquezas naturais do nosso país estão prestes a serem entregues às grandes multinacionais. E nós sempre costumamos dizer que as riquezas naturais de um país têm que ser controladas pelo seu povo, tem que trazer benefícios para o seu povo. Então essa grande reserva que talvez seja a última fronteira dessas jazidas de petróleo, que é a maior já descoberta no mundo nos 30 anos, está à mercê de ser retirada do controle do povo brasileiro. Isso se refere ao projeto de lei do senador José Serra, o PL 131. Não ao projeto de lei José Serra, mas não só a ele, porque o objetivo é você retirar todo o pré-sal do controle dos brasileiros. E isso trará prejuízos incalculáveis para gerações futuras, muitas gerações, porque é uma riqueza que nós precisamos preservar, saber usá-la. O pré-sal, a Petrobras, elas precisam serem tratadas como instituições de Estado e não à mercê de qualquer política governamental, seja ele quem for. Então ela tem que ter uma estratégia para o desenvolvimento nacional. Então, esse é o nosso objetivo, conscientizar toda a sociedade para a importância dessa luta, para que nós possamos retomar, sim, as velhas lutas de que o petróleo é nosso, e efetivamente é nosso, e nós não podemos abrir mão dessa riqueza fantástica que nós temos. José Araújo, a Petrobras está no centro de todo esse debate político que vive hoje o Brasil, né? E muito se discute sobre qual será o futuro da empresa após essa crise toda passar, né? Na tua avaliação, que debate precisa ser feito, enfim, sobre o futuro da Petrobras? A Petrobras, esse debate está sendo feito arrastado por uma questão da Lava Jato, que é uma questão policial, não tem nada a ver com a empresa. Ela é um falso debate. É um debate com o intuito de desmoralizar a empresa e você privatizá-la. A Petrobras é uma empresa que tem um corpo técnico fantástico, capaz de superar todos esses problemas. Então isso é um problema momentâneo, que vai passar, toda a crise passa. Nós só devemos ter paciência, nós não podemos fazer o que a atual gestão da empresa faz, tentando desmontá-la, tentando vendê-la, tentando privatizar a qualquer custo. Isso aí nós não podemos admitir. Então, a gestão da empresa está caminhando por um segmento que só beneficia o mercado sem entender o contexto dela, a importância dela para o povo brasileiro. José Araújo, uma última pergunta. Os defensores do projeto de lei que altera, né, a exploração do pré-sal alegam que a Petrobras não seria suficiente de explorar o pré-sal dada a sua magnitude. A Petrobras é suficiente ou não para explorar o pré-sal? Para você ver, com toda a crise que nós temos, a Petrobras iniciou o ano de 2016 com mais de 100 bilhões em caixa. A Petrobras teve um lucro operacional bruto em 2016 de cerca de 98 bilhões. O prejuízo que ela apresentou, nós discordamos frontalmente disso aí. Porque o que a Petrobras fez para fazer esse prejuízo foi desvalorizar a empresa. Você depreciou seus ativos em 34 bilhões. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso. Isso é legal, mas é imoral, você não pode. E no momento que a própria Petrobras, que nós somos contra, diz que quer vender ativos, ela desvaloriza. Isso é um crime contra a empresa. Então são essas coisas que nós queremos levar para a sociedade, para ela entender que só estão fazendo mal à Petrobras. A Petrobras é uma empresa técnica, competente, capaz de superar esses desafios. Conversaremos agora com o vereador natalense pelo PT, Hugo Manso, que prestigia aqui também o evento do projeto
projeto Na Trilha da Democracia, que hoje recebe Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras. Hugo, qual a importância desse debate hoje aqui promovido pelo Adorno Sindicato, pelo Sindipetro e outras instituições, debatendo essa questão política que tem com a Petrobras como protagonista, né? Olha, tudo que diz respeito à Petrobras no estado do Rio Grande do Norte é muito importante, porque a Petrobras trouxe um novo dinamismo à economia do Rio Grande do Norte final dos anos 70, anos 80, anos 90 e por aí vai. E em se tratando de um debate dentro da UFRN, o papel se torna ainda mais ampliado, porque a Universidade Federal é a produtora de conhecimento, é a produtora de gerações, como eu me formei aqui, no sentido, portanto, que esse encontro do Sindicato dos Petroleiros com o Sindicato dos Professores da UFRN, debatendo o momento político do Brasil, o papel estratégico da democracia no Brasil, então isso se reveste de um caráter muito importante. Auditório absolutamente lotado, e eu me recordo, inclusive, que tivemos essa semana conversa com a reitora, a professora Ângela, com o ex-reitor e diretor do Instituto Metrópole Digital, professor Ivonildo Rego, no sentido de um debate novo que estamos trazendo em Natal, que é a construção de um parque tecnológico. Mas isso é uma outra pauta que a gente pode tratar no outro momento. Agora a pauta é democracia. E neste dia 31 estaremos todos e todas nas ruas, usando o nosso vermelho, para dizer de forma clara, nós precisamos manter o ritmo democrático no Brasil. A crise econômica, as crises cíclicas da economia capitalista, elas acontecem em todos os ambientes. O que nós não podemos permitir é uma ruptura institucional, porque já vimos isso em outros momentos e vimos como prejudicial é. É prejudicial para a economia, é prejudicial para os profissionais, não é prejudicial apenas para aqueles e aquelas que fazem política partidária. É algo muito ruim. Nós vimos na década de 60, com o golpe militar em 64, com o fortalecimento desse golpe em 68, 69, quantas pessoas importantes foram presas, foram exiladas, foram banidas. Nós perdemos o prefeito de Djalma Maranhão a partir do golpe de 64. Então, se naquele momento se usou o instrumento ou a instituição Forças Armadas para protagonizar o golpe, hoje se usa outras ferramentas tão nocivas quanto, porque rompe o pacto democrático, rompe as regras do jogo democrático, e é isso que nós não queremos. Defensores do governo, o senhor incluso, alegam que esse pedido de impeachment trata-se de um golpe. Por que exatamente é um golpe? Porque não há nenhum fato, nenhum objeto do ponto de vista legal que comprova o envolvimento da presidenta Dilma com algo errado. Então, o impeachment, ele existe na Constituição, é um instrumento legítimo, mas ele é muito preciso. Então, o presidente da República, a presidenta da República, no caso, tem que estar pessoalmente envolvida. Não é o caso. Tanto é que há um movimento dos opositores da presidenta Dilma no sentido de pressioná-la pela renúncia. Porque eles sabem que para tirá-la pelo impeachment é uma forçação de barra. É um rompimento das regras democráticas. Então, eles têm um certo receio em fazer isso, dado um ambiente internacional, dado um ambiente local que não aceita. A sociedade está dividida. E isso é muito ruim do ponto de vista dessas relações. Nós estamos vendo coisas absurdas, como uma senhora que ingressa numa igreja católica para agredir um bispo, que é um homem conservador. Mas foi agredido fisicamente por ódio. Recentemente, aqui em Natal, nós temos a informação de uma jovem mulher que foi perseguida por um rapaz e o cara entrou na casa dela para agredi-la porque ela vinha com a bandeira do PT. Então, esse tipo de situação nós não podemos admitir. Nós divergimos, nós polemizamos, mas nós votamos. Esse é o combinado que nós aprendemos desde a minha juventude aqui nessa universidade. Aprendi isso aqui dentro, fazendo o movimento estudantil, polemizando com pessoas conservadoras. Polemizei muito com o reitor Diógenes da Cunha Lima, que hoje me trata bem, porque eu sempre o respeitei na contradição, na diversidade. Os caras, as mulheres, os homens que foram meus professores aqui, me viram na juventude debatendo, muitas vezes até de forma agressiva, produto dos momentos, mas com limite de respeito.
respeitando o voto democrático. Nós fomos aqui por diversas vezes objetos de denúncia, de movimentações, de ocupação de reitoria, de greve, mas dentro de um princípio que é a democracia. Nós queríamos o quê? Que houvesse eleição direta para reitor, porque ele era indicado pelo ministro, que por sua vez era indicado por um general. E conseguimos imprimir essa eleição direta aqui, coordenador de... Hoje, ninguém imagina na Universidade Federal, no Instituto Federal, um reitor que não seja eleito. É absolutamente sacramentado aqui que deve haver eleição para a escolha dos dirigentes das instituições. Então, isso só foi possível porque houve um processo democrático. E é isso que nós queremos, que ele não se interrompa, que ele não se reverta. Então, precisamos dele no sentido amplo, no sentido largo da palavra democracia. É muito importante. Eu acho que a Petrobras ela tem uma história com o nosso país, com a nossa sociedade, e realmente tem muitas pessoas envolvidas. Então, além da parte econômica, social, que mexe com a nossa sociedade, ela tem um trabalho ao longo desses 60 anos, há mais de 60 anos que a empresa vem atuando nesse cenário brasileiro, nas terras brasileiras, de muita importância. Então eu vejo isso como muito importante a sociedade cada vez mais conhecer a história da empresa e defendê-la. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento atípico, muitos interesses econômicos por trás de toda essa história, e o nosso povo tem que se posicionar. Então eu acho que é chegada a hora do povo brasileiro defender as suas riquezas, os seus recursos naturais, e a Petrobras faz parte dessa história. Eu acho que o nome Petrobras é um símbolo do Brasil. E por ser um símbolo, ele tem que ser tratado e respeitado, claro, com responsabilidade, com ética e transparência nos negócios. Então é isso que nós, como petroleiros, que eu me incluo também que sou petroleiro, defendo a empresa no sentido dela cada vez mais participar da nossa vida brasileira, explorando esses recursos, trazendo benefícios para a sociedade como um todo. Presidente, um debate envolvendo a Petrobras diz respeito ao projeto de lei do senador José Serra, que altera aí, o regime de exploração do pré-sal. Em caso esse projeto passando, em que o Brasil perde? O que representa esse projeto? Eu acho que a grande perda é que a nação ela perde o controle das suas fontes naturais. E o petróleo não é uma fonte natural. Então, eu acho que uma nação soberana ela tem que ter controle sobre os seus recursos naturais. Infelizmente, esse projeto do senador Serra, com todo respeito, eu acho que o senador está procurando lá defender os seus interesses. Uma outra opinião que tem respeito também. Agora, eu acho que para o Brasil, a lei de partilha em vigor é a melhor situação. Ou seja, que ela foi toda trabalhada, discutida com vários segmentos da sociedade, ao contrário da agora, que é uma lei que não tem participação dos movimentos sociais, das universidades. Inclusive, eu vejo assim, essa lei de partilha que está em vigor, ela beneficiando muito as próprias universidades, a questão da educação. Então, é por isso que eu defendo tanto, não só como petroleiro, como cidadão brasileiro, que cada vez mais essa lei ela seja implementada em favor do povo. Por isso que eu defendo que a Petrobras tem que, sim, essa lei que está em vigor, ela tem que ser respeitada e aplicada em sua plenitude. Ou seja, ela tem que trazer benefícios para o povo brasileiro. Chegamos ao final de mais um programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. Um abraço e até mais.